Pessoal, preparei mais um vídeo para vocês falando sobre espiritismo. Pessoal, vai quebrar muitos paradigmas que você não sabia também. Tenho certeza que vai te dar um grau. Assiste esse vídeo até o fim, depois nós conversamos, tá bom? Vamos lá, bora vídeo. Pessoal, mais uma vez com um vídeo aqui pra vocês. E não esquece de se inscrever no canal e dar seu like. Bora vídeo. O espiritismo, doutrina espírita, kardecismo ou espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa filosófica mediúna e moderna, espiritualista de moral cristã, codificada pelo pentagogo francês Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que usava o pseudônimo Allan Kardec. Ele criou o termo espiritismo em 1857 e o definiu como a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos, mesmo não sendo reconhecido como ciência. Kardec dizia que o espiritismo alia aspectos científicos, filosóficos e religiosos, buscando uma melhor compreensão não apenas do universo tangível, mas também do universo a esse transcendentes. Depois de observar e analisar as mesas girantes, o professor ficou intrigado com o fato de que como poderia a mesa se mover se ela não possuía músculos ou formar respostas se ela não tem um cérebro, e foi o próprio agente causador do fenômeno que teria respondido: não é a mesa que pensa, somos nós, as almas dos homens que viveram na Terra. E foi então estudar a este outros fenômenos, tal como a chamada incorporação e a mediunidade. A doutrina é baseada em 5 obras básicas, chamada de Codificação Espírita, publicada por Kardec entre 1857 e 1868. A codificação é composta por Livro dos Espíritos, o Livro dos Mediunos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, somando-se ainda as chamadas obras complementares, como O que é o Espiritismo, Revista Espírita e Obra Póstumas. Seus seguidores consideraram o Espiritismo uma doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do homem e acreditam na existência de um Deus único, na possibilidade de comunicação útil com os espíritos através de médiums e na reencarnação como processo de crescimento espiritual e justiça divina. De acordo com o Conselho Espírita Internacional, o espiritismo está representado em 36 países ao redor do mundo, sendo mais difundido no Brasil, onde conta com cerca de 3,8 milhões de adeptos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, e mais de 30 milhões de simpatizantes, de acordo com a Federação Espírita Brasileira, FEB. Os espíritas também são conhecidos por influenciar e promover um movimento de assistência social filantrópica. Segundo seguidores e simpatizantes da doutrina espírita, os fenômenos mediúnicos seriam universais e teriam sempre existido, inclusive com o fato relatos na Bíblia. Entre outros, os espíritas citam como exemplo mediúnicos bíblicos a proibição de Moisés à prática da consulta aos mortos, que seria uma evidência da crença judaica nessa possibilidade, já que não se interdita algo irrealizável. A consulta de Saul, primeiro reis do antigo reino de Israel, a bruxa de Endor, em 1 Samuel 28, 1-25, que vê e ouve o espírito desencarnado de Samuel. O último dos juízes de Israel é o primeiro dos profetas registrado na história do seu povo. A comunicação de Jesus com Moisés e Elias no Monte Tabor
na transfiguração de Jesus, Mateus 17, 1-9. Na filosofia antiga também há exemplos nos diálogos de Platão. Este fala sobre o daimon, o gênio que acompanha Sócrates. Muitos espíritas adotam a data de 31 de março de 1840, início dos acontecimentos mediúnicos na residência das irmãs Fox em Rio de Janeiro, Estados Unidos, como marco inicial das modernas manifestações mediúnicas, alegadamente mais ostensiva e frequentes do que jamais ocorrera e que levou muitos pesquisadores a debruçarem sobre tais fenômenos. Durante o século XIX, houve uma grande onda de manifestação mediúnica nos Estados Unidos e na Europa. Essas manifestações consistiam principalmente de ruídos estranhos, pancadas em móveis e objetos que se moviam ou flutuavam sem nenhuma causa aparente, como o caso da mesa girantes. No final dos anos 1840, destacou-se o suposto caso da irmã Fox nos Estados Unidos. O verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada serve crer se a crença não o faz dar um passo à frente no caminho do processo e não o torna melhor para o seu próximo. Segundo Allan Kardec, quanto à sua formação, foi discípulo de Pestalozzi e membro de diversas sociedades acadêmicas. O seu principal intuito como espírita era dar algum suporte à espiritualidade humana, numa época em que a ciência avançava a passos largos, pessoal. Allan Kardec, estamos falando dele. As religiões perdiam cada vez mais adeptos. Kardec julgava ter encontrado um novo modo de pensar, o real, que uniria de forma ponderada as ascendentes ciências e as decadentes religiões. Analisou relatos de inúmeras ocorrências mediúnicas espalhadas pela Europa e Estados Unidos, unificando as informações que interpretou a fim de codificar esse tipo de prática e o ensinamento transmitido. Provemos-lhes que, graças aos ensinamentos dos que eles chamam demônio, compreenderemos a moral sublime do Evangelho, que se resume no amor de Deus e dos nossos semelhantes, e na caridade universal. Abracemos a humanidade inteira, sem distinção de culto, de raça, de origem e com mais forte razão de família, de fortuna e de condição social. Que sabiam que nosso Deus, o Deus dos espíritas, não é um tirano cruel e vingativo que pune um instante de desvarios com torturas eternas, mas um Pai bom e misericordioso que vela por seus filhos extraviados com uma solicitude incessante, procurando atraí-los a si por uma série de provas destinadas a lavá-los de todas as imáculas. Allan Kardec. Os fundamentos principais, pessoal. A doutrina espírita, de modo geral, fundamenta-se nos seguintes pontos. Princípio: existência e unicidade de Deus, rejeitando os dogmas da Santíssima Trindade, conforme está na primeira questão do livro de Espírito. De Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O universo e a criação de Deus, incluindo todos os seres racionais, Jesus, por exemplo, e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais, que por sua vez todos estão destinados à lei do progresso. A existência e imortalidade do espírito, compreendido como individualidade e inteligência da criação divina que atua sobre a matéria através do conectivo semimaterial denominado o perispírito. E assim como o espírito é indestrutível, volta do espírito à matéria, reencarnação, tantas vezes quanto necessário como mecanismo natural para se alcançar o aperfeiçoamento material e moral. No entanto,
para a doutrina a perfeição que a humanidade é suscetível atingir é relativa, pois apenas Deus possui a perfeição absoluta e infinita em todas as coisas. Os espíritas rejeitam a crença de metempsicose, conceito de criação igualitária de todos os espíritos, simples e ignorantes em sua origem e destinados invariavelmente à perfeição, com a petição idêntica para o bem ou para o mal, dado o livre-arbítrio. Possibilidade de comunicação entre os espíritos encarnados vivos e os espíritos desencarnados mortos, por meio de mediunidade, também denominada comunicabilidade dos espíritos. Essa comunicação é realizada com o auxílio de pessoas com determinadas capacidades, os médiums, como, por exemplo, na chamada escrita automática psicografia, lei de causa e efeito compreendida como mecanismo de retribuição ética universal a todos os espíritos, segundo a qual nossa condição atual é resultado de nossos atos passados e nossos pensamentos, palavras, atos constroem diariamente nosso futuro. Quem semeia o bem colhe o bem, quem semeia o mal colhe o mal. Pluralidade dos mundos materiais habitados. A Terra não é o único planeta com a vida inteligente no universo, sendo possível a reencarnação em outros orbes. Jesus, criado por Deus, é o guia e modelo para toda a humanidade. Segundo o Espiritismo, a moral cristã contida nos evangelhos canônicos é o maior roteiro ético moral de quem o homem possui e a sua prática e solução para todos os problemas humanos, seus objetivos a ser atingido pela humanidade. Fora da caridade não há salvação. Para o Espiritismo, a caridade consiste em benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Pessoal, é uma extensa e vaga história sobre o Espiritismo, mas vamos ficando por aqui, pessoal, porque o vídeo não ficar muito longo. Pessoal, não posso esquecer de deixar também um grauzinho sobre o fundador do Espiritismo, que foi Allan Kardec, educador, pessoal. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Foi um influente educador, autor e tradutor francês sob o pseudônimo de Allan Kardec. Notabilizou-se como codificador do Espiritismo. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon, França, e faleceu no dia 31 de março de 1869 em Paris, também na França. A esposa de Allan Kardec, Amélie Gabrielle Boendet, de 1832 a 1869, pessoal. E os filmes que divulga sobre Allan Kardec, o filme dos Espíritos. Beleza então, pessoal? E aí, pessoal, curtiu o vídeo? Se curtiu aí, não esquece de deixar o seu like aí também, beleza? Tamo junto aí, Moisés Cândido com vocês. Eu e o Laio. Tchau.